Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A terra e sua plenitude são do Senhor, nos diz o Salmo de número 24, versículo 1. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Te cobres de luz como de um manto, tua glória seja para a eternidade. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, encheste a terra com as tuas maravilhas. Tu crias nos vales as fontes, cujas águas formam os mananciais, e os rios correm livres entre os montes, saciando nas florestas os animais. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, encheste a terra com as tuas maravilhas. As aves junto às águas têm seu pouso, e desferem entre os ramos o seu canto. Eis os seres do mar maravilhoso, todos buscam em ti o seu sustento. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, tu as fizeste todas com sabedoria. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, encheste a terra com as tuas maravilhas. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, conforme Gênesis capítulo 2, 15 a 17 e capítulo 3, 1 a 7, que foi o texto previsto para a pregação no primeiro domingo na Quaresma de 2023. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você dela comer, você certamente morrerá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças e no mau momento, és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, no abismo me salvaste. Quero, pois, a ti servir e somente a ti seguir. Amados irmãos, amadas irmãs, a terra é de Deus. A terra é casa que Deus deu ao ser humano por pura graça. Nós nos apropriamos e achamos que somos os donos da criação. Entretanto, a cada dia a própria criação está nos mostrando que não podemos medir força com ela. Temos visto acontecer muitas tragédias causadas pelas chuvas e também pela seca. O Brasil tem experimentado nos últimos anos alguns eventos extremos que nunca foram vistos antes. O mais recente foram as chuvas no litoral do estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Sebastião. Uma tragédia com muitas vítimas e cenas inesquecíveis. De outro lado, o Rio Grande do Sul vem enfrentando uma das suas piores secas, com grandes perdas nas lavouras. Desde dezembro, a mídia anunciava também que o nível do Rio dos Sinos, na região do Vale dos Sinos, região de Porto Alegre, estava abaixo do normal e que as cidades deveriam racionar água. Deus criou o mundo como um lindo jardim. Já o ser humano arrancou fora o jardim para construir o seu chamado progresso. Deus criou o mundo e nos concedeu o mundo como uma casa para vivermos em paz. Já o ser humano criou a guerra para tomar posse do que acredita ser seu. Deus criou a beleza para que, mesmo de maneira mascarada, ele mesmo fosse reconhecido em sua criação. Já o ser humano tem transformado o mundo em um lugar tão feio que se torna difícil reconhecer a presença de Deus no mundo.
Em 7 dias, Deus criou tudo o que existe. E no 8º dia, o ser humano quis derrubar Deus para assumir o seu lugar. A sede do ser humano pelo avanço tem custado caro à boa criação de Deus. Luiz Carlos Ramos, pastor metodista e professor na Universidade São Francisco em Castro, no Paraná, fez recentemente a seguinte reflexão em seu perfil no Facebook. A lógica do crescimento econômico contínuo num planeta com recursos limitados não somente é ilógico, como insano. Empresa inteligente e que quer se manter funcional tem que reduzir e não crescer. Tem que se engajar na promoção de uma mudança cultural voltada mais para a qualidade que para a quantidade, o que pressupõe a desaceleração da vida cotidiana. Não precisamos de transportes mais velozes, de internet mais rápida, de smartphones com processadores mais poderosos. O que precisamos é uma sociedade mais justa, pacífica e feliz, diz ele. A lógica do avanço que passa por cima do próximo e da criação vai acabar matando a todos nós. Aliás, trago aqui um assunto interessante, já que estamos falando sobre a criação. Você já ouviu falar sobre os chamados rios voadores? De maneira resumida, o que acontece é o seguinte, sem aulas de geografia aqui no programa Querigma. A floresta amazônica funciona como uma gigante bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico. Ao entrar na floresta, a umidade cai em forma de chuva. Em seguida, as árvores da floresta evaporam a água de volta à atmosfera. Estudos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, mostram que uma única árvore frondosa com copa de 20 metros de diâmetro pode transpirar até 1.000 litros de água por dia. Na Amazônia, existem mais de 600 milhões de árvores. Então é possível imaginar a quantidade de água bombeada para a atmosfera diariamente na floresta. Estas nuvens, criadas pela transpiração das árvores, se movimentam em direção ao leste, aonde iriam embora se não encontrassem no caminho uma barreira, as montanhas da Cordilheira dos Andes. Ali acontece o seguinte: uma parte destas nuvens se prendem às montanhas e congelam. O degelo dessas nuvens ali presas é o que abastece o rio Amazonas. Já outra parte das nuvens, aquelas que não congelaram, viajam em direção ao sul, passando pelas regiões centro-oeste, sudeste e sul. O mais interessante é que em todo o globo terrestre a região sul é desértica. Apenas no Brasil a região sul é uma zona cultivável. Por quê? Por causa dos rios voadores criados pela floresta amazônica. Foi assim que Deus criou, de maneira perfeita e para funcionar. Mas então o que o ser humano, em sua ambição e egoísmo, faz? Começa a destruir. Derruba as árvores para trocar por dinheiro. Abre as terras e enche as águas e matas de mercúrio. Faz as riquezas em dinheiro valerem mais que as riquezas da criação. E nós sofremos as consequências, mesmo estando aqui no sul. E a tendência é que, se a destruição da Amazônia continuar como está, cada vez mais haverá chuvas volumosas em lugares isolados e grandes secas em outros. Por isso eu gravo o programa aqui da região sul, mas seja lá de onde você está ouvindo, isso afeta também a você. Somos um país cuja economia depende hoje majoritariamente do agronegócio. Imaginemos o que acontecerá com a economia do nosso país se chover cada vez menos e as plantações se perderem cada vez mais. Ao destruir a boa criação de Deus em nosso país, estamos matando a galinha de ovos de ouro que sustenta a economia brasileira. Amados irmãos, amadas irmãs, quando Deus criou o ser humano, Deus disse: "E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar." Gênesis 2,15.
Em seguida, Deus criou uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Gênesis 2:18. O homem foi criado da terra e a mulher foi criada da costela para estar em igualdade com o homem. Eva não é posse de Adão, mas está ao lado de Adão como uma semelhante a ele. Aliás, o ser humano foi criado da terra. A terra não é uma coisa e nós somos outra. Ao contrário, nós somos a própria terra. A palavra hebraico Adão, vem da palavra hebraica Adamá, que significa terra. Adam vem de Adamá. Adão, ser humano, vem da terra. Quando machucamos a terra, é a nós mesmos que machucamos. O ser humano, porém, se alienou da criação. Não enxerga as coisas criadas na perspectiva da irmandade, mas da coisificação. Ao invés de ser irmão da criação e do próximo, o ser humano passou a querer dominar a criação e o próximo. Quis assumir o lugar de Deus para ele mesmo ser Deus, e assim dominar a criação e seu próximo. Não apenas isso, o ser humano passa a querer dominar sobre o seu próximo a partir do domínio da criação. Subverte a dignidade e a sacralidade da vida em nome do domínio e do poder. Deus criou, o ser humano destruiu. Essa é a tragédia do pecado. Como igreja, precisamos fazer essas reflexões. Temos cultivado a terra de Deus? Temos guardado a criação? Temos cuidado das pessoas e do mundo? Temos consciência do dano que estamos trazendo a nós mesmos? Temos consciência de que as tragédias recentes não são castigos de Deus por isso ou por aquilo, mas são resultado das nossas próprias ações destrutivas? Nesse período da Quaresma, onde caminhamos passo a passo com Jesus até a cruz e ressurreição, somos convidados e convidadas a termos ações de preservação. O jejum não é apenas não se alimentar. Podemos fazer jejum de muitas coisas. E se fizéssemos um jejum para a preservação e para a justiça ambiental? Vou dar algumas ideias para você. Apague a luz quando não estiver no ambiente e retire da tomada os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados. Evite o desperdício de alimentos. Compre apenas a quantidade que você vai consumir. Adquira uma sacola reutilizável para ir às compras. Economize água, especialmente a lavar louças e no tempo do banho. Ainda dá tempo para fazermos a diferença. Falemos disso também em nossos lares e transmitamos isso através da educação. Assim, há mais chances de haver a paz. Amém. E assim, chegando nós ao final de mais um programa Querigma, quero convidar você a nós termos uma palavra de oração, nos acheguemos humildemente à presença de Deus. Deus amado, assim iniciamos nós esse tempo da Quaresma. Há uma canção no silêncio que o som jamais poderia cantar. Há uma luz na escuridão que os sóis nunca poderiam trazer. Há um amor na solidão que dá sentido e norte à nossa vida. Nós te chamamos, mas sabemos para onde vais, pois tu mesmo nos dizes: eu vou para o Calvário. Assim estamos contigo nesta caminhada de 40 dias, até tua cruz e ressurreição. Proteja-nos das tentações, livra-nos do mal e mantém nossos pés firmes. Sabemos também o quanto temos prejudicado tua boa criação. Dá-nos da gratidão, que se torna ação em nosso dia a dia. O que estiver ao nosso alcance para a preservação ambiental, dá-nos coragem para o fazermos sem nenhum temor. E assim todos desfrutarão em verdade da tua paz, paz concreta
que se realiza na vida digna para todas as pessoas. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações agora entregamos a Ti, na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebamos da bênção de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor na prática com justiça ambiental em nossa vida. Ide e ficai na paz do Senhor. Amém.